Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E hoje a gente vai ver então o Egito Antigo. Na outra aula, a gente falou então sobre as civilizações do Crescente Fértil, né? Eu expliquei para vocês, eu comecei a explicar sobre a questão do Crescente Fértil. O que é o Crescente Fértil? Crescente Fértil foi aquela região do Oriente Médio, eu até expliquei o que é o Oriente Médio, né? Por que chama-se Oriente Médio, né? Por conta de ficar próximo à linha lá do Greenwich, né? Que fica bem no meio do mundo, fica bem na parte média ali, né? Bem no meio, que é uma região onde as primeiras grandes civilizações começaram a se estabelecer. Eu mostrei essa imagem aqui, ó, que é esse aqui, ó, as primeiras civilizações, né, do Crescente Fértil. Vocês podem ver que ela tem esse formato de meia-lua aqui, e aí, então, eu falei para vocês, né, a gente viu que é uma região onde é muito boa para se plantar, por isso que chama fértil, né, Crescente Fértil. E aí nós temos a presença de três grandes rios, o Egito, aqui no Egito, o rio Nilo, né, e aqui na Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, tá? Então, a gente vai estudar como é que foi a formação dessas civilizações aqui dentro do Crescente Fértil. Lembrando que, apesar de serem as primeiras, não foram as únicas desse período aqui. Nós tivemos lá na China estabelecimento lá dos chineses, dos indianos, né? E também tivemos aqui dos astecas, incas e maias, aqui desse período da antiguidade. Então, a gente costuma dizer que elas são as mais antigas, mas não foram as únicas, entendeu? Porque nesse período da antiguidade, na saída do período, na saída do Neolítico para entrar no período antigo, né, que vocês sabem, né, a gente estudou isso lá no presencial, outros povos começaram a se estabelecer também, né? Então, assim, a gente diz que foram as primeiras civilizações, mas acontece que em outros lugares também começaram a se desenvolver as plantações, o uso do rio e tudo mais. E hoje a gente vai ver o Egito. Por ser um tema um pouco extenso, né, o Egito, eu vou explicar só o começo, só falar da base, né, que é igual tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, e na próxima aula eu vou me aprofundando devagar só no Egito. Depois que eu acabar o Egito, eu vou lá para a Mesopotâmia, tudo bem? Então eu vou bem devagar, eu vou com calma, eu vou explicando, né, assim, de forma bem clara, porque para não fazer confusão na cabeça. Então vamos lá, vamos ver o Egito então. Eu vou usar um slide aqui de um professor muito louco que eu achei aqui na internet, que ele se acha o Homer Simpson, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ele tem até uma foto aqui de Simpson, olha aí, ó, a carinha dele aqui, né? Mas o slide é bom. O professor que fez esse slide aqui, ele é todo engraçarilho, né? Então ele acabou colocando a carinha dele aqui como se fosse o Homer, né? O Simpson, né? Enfim. Então, olha aí, ó. As condições naturais e a capacidade racional da espécie humana. O rio Nilo possuía um regime regular de cheias que irrigavam o solo durante os meses de julho a novembro. Eu vou explicar isso aí já já. Organização do trabalho humano, controle sobre a formação das águas, aumento da capacidade de produção e modificação da natureza por meio do trabalho coletivo. Então, a sociedade egípcia, os egípcios, né, eles tinham o controle do rio Nilo, ou pelo menos eles sabiam como é que o rio funcionava. Tanto no rio Nilo quanto na Mesopotâmia, no Tigre e o Eufrates, lá da Mesopotâmia, dentro do Crescente Fértil, eles tinham o rio, ele chegava assim, ele tem uma época do ano que ele fica de boa, aí ele enche. Quando ele enche, ele transborda, né? E quando ele transborda, ele deixa o solo fértil, porque ele acaba levando sedimentos lá do fundo do rio para a borda, para as margens. E aí, então, quando ele volta, ele volta ao nível normal dele, né? Aí, então, as bordas do rio estão aí bem férteis para plantação. E como é de 6 em 6 meses, como vocês podem ver, né? Tipo, tem 6 meses de cheias e 6 meses assim, onde o rio volta ao normal, ele fica no nível normal, né? Então, eles tinham tempo para fazer o quê? Para poder plantar. Então, assim, quando o rio estava cheio, né?
eles usavam a água, eles estocavam água, tudo, e aí quando o rio voltava, eles plantavam, colhiam, estocava bastante comida para o rio encher, e aí fica nesse negócio de solo fértil e tudo mais, tá? Então, eles tinham controle, os egípcios, eles tinham controle das cheias do rio Nilo, né? Assim como também os mesopotâmicos tinham controle das cheias do Tigre e do Eufrates. Então, eles sabiam quando enchia e quando voltava ao normal. E esse encher deixava o solo bem fértil ali na borda do rio, tá? Mas a gente vai falar disso com mais calma depois, tá? Então, eles tinham esse controle de tempo. Eles observavam e falavam, o rio vai esvaziar. Então, ele não esvaziar, mas voltar, né? A organização do trabalho humano. Então, o controle das forças das águas, aumento na capacidade de produção e a modificação da natureza por meio de trabalho coletivo. Então, os egípcios, eles foram uma sociedade que se organizaram de forma coletiva, eles mexiam na natureza, porque, tipo assim, como eles sabiam quando o rio ia esvaziar, encher e tal, eles tinham esse controle. Isso daí, então, eles usavam isso a favor deles, para a plantação deles, né? E acabou fazendo com que as plantações produzissem muito, tempo suficiente para eles estocarem comida. Então, foi uma sociedade que sabia como utilizar os rios, né? O rio Nilo, no caso. E aqui vocês podem ver, olha só, o tamanho do rio Nilo. Lembrando que o Egito fica ao nordeste da África, sim, os egípcios são africanos, tá? Ao nordeste da África, próximo aqui ao Mar Vermelho e aqui ao Mar Mediterrâneo, né? Olha só o tamanho do rio Nilo. Ele corta em boa parte, o Egito inteiro, basicamente, né? Então, ele corta, é um principal rio deles lá. Olha aqui mais uma foto do Egito. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa que eu achei interessante uma vez, que eu mostrei para outra turma. Deixa eu ver aqui, ó. Foto do rio Nilo visto aqui. Tem uma foto, cara, é muito legal. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei para a turminha do ano passado e, né, não mostrei para vocês, não, que vocês foram na turminha do ano passado. Eu mostrei para a turma de 2019, né? E essa foto. Eu não vou conseguir deixar grande, mas ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha o tamanho do rio Nilo, cara. Essa foto aqui é tirada de um satélite. E olha só, o rio começa daqui, ó, né? Eu vou mostrar para vocês. Daqui, aqui, ó, aqui, né? E ele vem toda essa dimensão aqui, ó. Ele vem descendo. Aqui é o Mar Vermelho, né? Aqui e aqui é o Mar Mediterrâneo. Essa foto, ela é tirada de cima, foi de um satélite que tiraram do planeta Terra. É muito bonito mesmo. Olha o tamanho desse rio. Se a gente consegue ver do espaço, é porque o rio é gigantesco, tá? É um rio enorme e ele começa aqui onde, né, ele começa, né, e aí, então, ele chega, né, ele tem essa ligação com o Mar Mediterrâneo, é muito bonito mesmo. Deixa eu ver se eu mostro outra foto. Olha, eu tô pondo um monte de estampa aqui, vamos ver se tem outra foto. Infelizmente, aqui, ó. Aqui, olha essa aqui, ó, a Europa aqui em cima, né, aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui é o delta do rio, né, o vale do rio Nilo, o deserto da Arábia, o Mar Vermelho, o Golfo. Então é muito bonito isso, né? Eu acho muito legal, eu adoro foto de satélite, acho bonito pra caramba, né? Isso daqui. E olha o tamanho do rio, cara. Se a gente consegue ver do espaço o rio Nilo, para você ver o tamanho do rio. E a importância, né? Então eles começaram a se estabelecer aqui, às margens do vale do rio Nilo, aqui, né? Os egípcios, então, eles se estabeleceram aqui. Então, por isso é que tem um pensador grego chamado Heródoto, que escreveu que dizia que o Egito é uma dádiva do Nilo, para você ver a importância do rio Nilo para os egípcios, né? Muito legal mesmo. Eu gosto dessas coisas, eu dou uma pirada nisso. Mas vamos voltar, então, lá no nosso slide, tá? Então tá aqui, ó.
extremo nordeste da África, né, a localização, as margens do rio serviam para a fixação da população. Óbvio, vocês viram que é deserto, né, próximo do deserto, então é óbvio que as civilizações que foram se instalando ali, a civilização egípcia, né, a humanidade que foi se instalando ali, foi se instalando perto do rio para não morrer de sede, né? Então o rio, além das plantações, ele servia para dar água não só para o ser humano, mas também para os animais, né? Então, basicamente, isso daqui. As obras mais comuns dos egípcios eram diques, canais de irrigação, né? No primeiro momento, construções de pequeno porte e depois obras maiores, né? Então, conforme foi avançando a civilização, eles foram dando um jeito de desviar o curso da água para poder chegar nas plantações, estocar água, guardar, enfim. Então, vocês podem ver que o início do Egito gira em torno do rio Nilo, né? Essa que é a grande sacada aqui. Tudo vai girar em torno do rio Nilo, das cheias, né, das vazantes e de toda a produção que o rio Nilo proporciona, né, de toda a vida que o rio Nilo proporciona. A economia deles, eles praticavam a agricultura, né, obviamente, cevada, trigo, legumes e árvores frutíferas, e a pecuária, eles cuidavam de porcos, cabras, bois e cavalos. Os cavalos, eles vieram bem depois, tá? Quando a gente for falar da história do Egito, aí eu vou falar um pouco de como chegou os cavalos aqui, mas não foi sempre que o cavalo chegou, tá? O cavalo veio bem mais tarde dentro da história dos egípcios. Mas veio depois e acabou ficando. O Estado, o governo, era proprietário dos meios de produção. Aqui no Egito, ao longo da história, o governo é que tomava conta de tudo, e as pessoas trabalhavam, então, plantando, colhendo, e basicamente ninguém era dono de nada. Todas as terras do Egito, todas as terras de tudo, todas as terras, as plantações, era tudo do governo, do faraó, né, basicamente. E o faraó era visto como um deus vivo na terra, um negócio assim sagrado, né? Vocês vão ver, quando a gente for falar da história do Egito, vocês vão ver que o faraó tinha uma importância gigantesca para os egípcios. Então, basicamente, tudo era do Egito, entendeu? Tudo que era do Egito era do faraó. E os camponeses que trabalhavam aqui eram basicamente, né, empregados do governo. Tipo assim, eles trabalhavam para sobrevivência e não era nada deles. Nada. Tudo era do governo. Tudo era do Estado. Quando a gente fala Estado, a gente está falando governo, tá? Os excedentes recolhidos eram depositados em grandes armazéns do governo e sua distribuição não era igualitária. Sim, os nobres e a galera lá de cima da sociedade comia melhor, tá? Bom, e aí nós vamos então entrando na história do Egito, tá? A história, como é que é dividido a história, os períodos históricos do Egito, mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo e fica cansativo para vocês. Então, nesse primeiro momento, a gente falou, então, deu uma introdução sobre quem são os egípcios, falamos um pouquinho, então, sobre a importância do Rio Nilo e como ele foi responsável pela vida no Egito, né? Como que foi responsável por trazer aí as plantações e a importância dele não só para as plantações, mas também para a criação de animais e para a vida humana, para o estabelecimento dos humanos ali. Falamos um pouco também sobre o rio, as cheias e as vazantes deles que eram reguladas, então, basicamente, os egípcios tinham esse controle do rio, eles sabiam quando que o rio ia encher, quando que o rio ia não secar, mas voltar ao nível normal, né? Por que era fértil a margem do rio, esses sedimentos que subiam. Deixa eu ver se eu acho uma coisa antes de terminar a aula, quer ver? Deixa eu ver uma coisa, ó, para vocês terem uma ilustração, porque isso eu lembro que tinha num livro, aquele Vazantes, um livro. Olha só, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Ah, é esse desenho aqui, ó. É esse mesmo. É esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Infelizmente, eu não consigo deixar ele grande, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele grande para vocês verem o que eu tô querendo dizer com esse negócio do rio. Quer ver? Ó. Quer ver? Esse desenho tá bem ruim. Ó, esse tá pior. Nossa, tá feio de achar, viu? Esse aqui tá da hora. Vamos ver se ele abre, né? Nossa, é ruim esse site, mas
Eu vou pôr aqui para vocês verem, ó, para vocês entenderem o que eu quis dizer sobre o rio encher, ó. Tá vendo? De fevereiro a março, o rio tá aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Pera rapidinho, ó. De fevereiro a março, o rio tá aqui, tá vendo? Ele não... E aí, então, o pessoal plantava na borda dele, né? Plantava aqui na margem dele. As aldeias ficavam um pouquinho mais afastadas, e as culturas, o que é culturas, né? Culturas são as plantações, né? E as plantações ficavam aqui. Vocês estão vendo a aldeia aqui, né? Um pouquinho mais em cima, eu risquei tudo o desenho, né? Então, aqui, a gente tem, então, ó, as aldeias, que são onde o pessoal morava, né? As culturas, que são as plantações, e o rio aqui, tá vendo? De fevereiro a março, ficava baixinho. Quando chegava agosto e setembro, né? Agosto e setembro, olhem aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, né? Então ele enchia, ele tinha esse negócio de encher. E aí, então, nesse período, eles já tinham pego tudo que eles já tinham plantado e já tinham recolhido. E aí, então, quando o rio enchia, eles estocavam água e já tinham comida para esperar a próxima, quando o rio voltasse ao normal, né? Então, é muito interessante isso, como é que funcionava, né? Aqui tem outra imagem, ó, como vocês podem ver, ó. Nossa, mas está bem pequenininha, hein? Que pena. É. Aqui, ó. Aqui tem outra imagem, né? Mostrando, então, aqui tá vendo? As plantações aqui do lado, onde estão as arvorezinhas, aqui as plantações, e o rio normal, né? E aí, então, né, ocorriam anualmente entre os meses de julho e outubro, inundando as margens